Fala galera, mão do código, beleza? Show de bola? Como tá aí a quarentena? Vamos sobreviver, né, gente? Bom, nesse tempo nada melhor do que a gente aprender algo novo, não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre como calcular a diferença entre duas datas com o JavaScript. E a gente vai fazer isso com um código bem pequenininho, tá? O que a gente espera desse script é esse tipo de cálculo, onde o usuário ele possa informar uma data inicial, por exemplo, e a data final. E com base nisso, eu trazer a diferença de dias entre a data inicial e a data final, certo? Que no caso aqui é de 3 dias. Então, vamos vir aqui para o Sublime e eu vou mostrar como que eu desenvolvi essa aplicação nesse momento. Bom, eu montei um HTML bem simples, né, com um title aqui da nossa aula, certo? E defini dois inputs, um que é a data inicial e a outra que é a data final. E eu atribulei os dois do tipo date, porque o tipo date já permite o input gerar esse calendário para a gente nativo do navegador. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Defini um ID para identificação, já que eu tenho dois inputs, né? Então eu não poderia fazer document.querySelectorInput, né? Seria mais fácil aqui colocar o start e o end, certo? E definir aqui um texto, né? Um placeholder para eles. Coloquei um botão que ao ser clicado ele vai pegar os valores que estão nesses dois inputs e vai calcular a diferença. E um H1 que apresenta essa quantidade de dias aqui na interrogação, perfeito? E eu criei toda a lógica do meu script JavaScript dentro do arquivo index.js, igual a gente vai olhar agora, perfeito? Feito isso, aqui a gente tem no início do código a captura daqueles elementos HTML para a gente poder manipular, né? Então a gente tem o input do start date, o input end date, que é o que a gente tem ali, o button, que é onde o usuário vai clicar para iniciar o cálculo, e o span, que está dentro desse H1, tá? Então essa é uma forma que você pode utilizar o query selector também. Você pega o elemento pai, define o atribuidor de filho, né, de children, e pega qual elemento filho você quer pegar dentro de H1. Então, como eu tenho aqui o span dentro do H1, ele vai me retornar esse span aqui, ok? Então é uma forma diferente da gente pegar através do query selector aí. Acho que eu ainda não tinha mostrado essa forma para vocês. Depois disso, eu criei um evento, né? Eu adicionei um evento ao botão. Então eu fiz button.addEventListener, do tipo click, ou seja, quando eu clicar no botão ele vai disparar uma função. E dentro de disparar essa função, eu defini o que eu gostaria que fosse disparado. Então eu fiz uma const, que vai receber a diferença em dias entre as duas datas, e declarei a função calculateDiff, calculateDateDiff, né, que vai calcular a diferença entre datas. Tá? E aqui embaixo eu fiz um span.innerHTML que recebe a diferença em dias. Ou seja, quando eu clicar, ele vai apresentar aqui essa diferença, tá? Então ele vai inserir dentro do meu HTML essa diferença, ok? Bem simples. E o código, para a gente aprender a fazer a diferença entre datas, é bem simples, tá? Mas vamos entender algumas coisas importantes. Quando a gente trabalha com datas, a gente tem que entender duas coisas. Os meses nunca são iguais, então você não pode fazer um cálculo por quantidade de dias. Você não poderia, por exemplo, pegar 2 meses, multiplicar por 30, e aí você ia chegar na referência de 60 dias e fazer subtração. Por quê? Porque um mês pode ser 31, outro mês pode ser 30, no caso do fevereiro pode ser 29, e se for um ano bissexto pode até ser 28. Então a gente não pode trabalhar com essa diferença de datas da forma cumulativa. Então a forma correta de se trabalhar com a diferença de datas é fazendo uso, né, da Date API do JavaScript, tá? Que eu vou explicar aqui. Então o que eu faço? Dentro dessa função, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar através dos inputs start date e input end date, pegar os seus valores, ou seja, o que o cliente digitou aqui nessa caixinha. Isso vai ser atribuído dentro desta variável start, ok? Depois eu faço uma reatribuição nessa variável start, transformando essa start, que na verdade é uma string, em um objeto date do JavaScript, ok? Então eu pego o start e faço um new date. O que seria isso? Bem simples, gente. Quando eu faço new date, se eu não passar nenhum parâmetro, ele me retorna a data atual, como vocês podem ver agora. É o dia que eu estou gravando esse vídeo, sexta-feira, dia 3.
Agora, se eu passar aqui dentro um parâmetro em string e colocar, por exemplo, 2020, a gente sempre começa no padrão TC, ano, mês e dia. Dia 20 do 4, 2020, 4, 3, ou seja, dia 3 do 4 de 2020, eu também tenho uma representação dessa data. Mas olha que interessante, ele me retorna o 21 como 21 horas. Isso é um padrão do JavaScript, ele traz isso aqui baseado no GMT 03000, menos 3, né? GMT menos 3. Só que se eu dou um espaço, ele zera, para que eu possa definir uma hora que eu desejar. Então aqui eu poderia colocar 00, 2.00, 2.00, ou se eu quero definir uma hora do dia, por exemplo, eu posso passar essa hora aqui, 15 horas e 30 minutos, por exemplo, né? Então ele vai estar definindo a hora com esse padrão. Então a API ela faz exatamente isso. No nosso caso aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando uma data vazia, ou seja, sem a definição de hora, né? Como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando esse valor, ok? E estamos atribuindo a nossa variável. E a outra variável é a mesma coisa, tanto para o start quanto para o end. Uma vez que eu defini os dois objetos, agora isso aqui não é um string, ele é um objeto date. Tá? E uma vez que ele é um objeto date, eu consigo fazer a subtração de um para o outro. Tá? Então se a gente pegar aqui e fazer um new date, tá? 2020, traço mês 4, traço 3, dia 3, certo? E eu fizer um menos aqui, new date, e aí eu vou definir uma nova data, 2020, vou definir também o mês 4, só que agora em vez de ser 3, eu vou definir o dia 10, tá? O que isso faz? Ele me retorna um valor que é a diferença entre essas datas. Como assim diferença entre as datas? No JavaScript a gente trabalha com um prefixo de tempo, não data, tá? Basicamente toda linguagem de programação trabalha com tempo, não trabalha com contexto de data. Ou seja, é um tempo contado desde 1970, certo? Então a partir de 1970 a gente vem somando uma cadeia de tempo, ou seja, cada dia tem uma contagem de tempo. Qual que seria a contagem de tempo de um dia? Seria 1000 milissegundos vezes 60 segundos vezes 60 minutos, certo? E esse é o tempo de uma hora. Se a gente for fazer em dias, vezes 24. Esse é o tempo representativo a um dia, ok? Então, quando eu quero achar a diferença de uma data e outra, tudo que eu tenho que fazer é substituir o tempo de uma data pelo tempo de outra data, ok? Então, para fazer isso no JavaScript é muito simples. Basta uma vez que eu tenho os dois objetos criados, a minha filha está gritando, gente, desculpa aí. Uma vez que a gente tem os dois objetos criados, basta substituir um pelo outro, certo? E por que eu faço primeiro o end? Porque no conceito, geralmente, o end vai ser a data maior. Então, se eu tenho uma data maior, eu tenho um tempo maior. Se eu tenho uma data menor, ou seja, uma data anterior, esse tempo tende a ser menor. Quando eu substituo um pelo outro, ele deveria dar positivo, certo? Mas, quando a gente faz isso no JavaScript, isso aqui pode retornar valores negativos. Por isso, a gente usa o match.absoluto, que é o ABS, Absolute. Que o que ele vai fazer? Ele vai transformar a mesma conta que eu fiz agora há pouco, né? Deixa eu pegar ela aqui. Não está aqui. Deixa eu só limpar aqui e a gente faz de novo. Ela vai pegar a minha data, né? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá rapidinho. Então vou pegar aqui new date. Vou pegar ela aqui, por exemplo, o dia de hoje, dia 2020, traço 04, traço 03, que é a data de hoje, menos, eu quero pegar um dia de amanhã, date, tá, 2020, traço 04, traço 04. Ele me trouxe a diferença exatamente de um dia, vocês estão vendo? Que é aquele valor que eu tinha mostrado para vocês. Só que tá vendo que ele está vindo no negativo?
porque a diferença de uma data e outra está retornando como negativo. Então o que a gente faz aqui? A gente simplesmente joga um match.abs, que é o número absoluto, e ele vai converter todo o resultado disso para um número absoluto. E o número absoluto sempre ele vai ser positivo. Tá? Então a gente tem um valor convertido para positivo. Beleza. Então agora eu já tenho a diferença entre os tempos de uma data. Ou seja, dessa data que representa um tempo x e dessa data que representa um tempo y, eu subtraio das duas e com isso eu tenho uma diferença entre essas duas datas. Em tempo, tá? Que no caso aqui é 86.40.0000 em milissegundos. O que eu faço? Uma vez que eu tenho isso, basta eu definir em quanto tempo eu quero fazer minhas medidas de tempo. Por exemplo, eu quero saber a diferença entre datas em dias, ou seja, da data A até o data B, quantos dias existem nesse intervalo. Então tudo que eu tenho que fazer é definir qual o tempo de um dia. Tá? Qual é o tempo de um dia? Então para fazer aquele tempo de um dia, né, para eu saber quanto tempo de milissegundos existem em um dia, eu tenho que fazer aquele cálculo que eu falei para vocês. 1000 milissegundos vezes 60 segundos, vezes 60 minutos, que tem uma hora, vezes o volume de horas no dia, que é 24. Tá? Então eu vou até deixar um comentário aqui, ó. Milissegundos vezes segundos vezes minutos vezes horas dia. Ok? Então é essa conta que a gente está fazendo. Milissegundo, segundos, minutos e horas do dia. Multiplicando por isso, eu sei que num dia eu tenho uma X quantidade de milissegundos. Ok? E aí basta eu fazer o quê? Fazer o cálculo disso. Então eu pego o diff in time, que é a diferença de tempo entre as duas datas, e divido isso pelo meu tempo de dia. Tá? Seria, por exemplo, pegar 10 milissegundos dividido pela quantidade de milissegundos que um dia tem. Por exemplo, 5. Entendeu? Basicamente é isso. Então eu estou fazendo essa divisão. Uma vez que eu faço essa divisão, o que acontece? Ele vai trazer esse tempo em segundos para a gente, ok? Então, uma vez que eu feito isso, quando eu faço o cálculo, né, eu pego aqui, olha só que legal, posso pegar uma data aqui do dia 17, certo? E vou calcular a diferença, ele me traz certinho a quantidade de dias que eu estou subtraindo. Se eu pegar na próxima data aqui, por exemplo, eu vou pegar do dia 1 até o dia 30. Ele vai me trazer a diferença. Opa! Peguei aqui, ó, do dia 1 do 5 a 30 do 4. Não vai dar certo. Então tem que pegar mais um mês aqui. 31. 5, 5. Olha lá. Trouxe para mim a diferença. Só que aqui tem um detalhe. O que acontece? Por que isso está acontecendo, gente? A diferença entre time e dias aqui, ele pode ser calculado com fração, tá? E isso pode trazer um problema para a gente. Bom, gente, mas o que acontece se aqui no caso eu estou trabalhando com duas datas perfeitamente alinhadas? Ou seja, eu não estou considerando o tempo aqui. Mas o que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse a seguinte instrução? Eu pegasse um new date, certo? E vou pegar aqui que eu vou começar a partir das 20 horas. Então eu vou pegar aqui 2020, mês 4, mês dia 3. E quero comparar essa diferença, certo? Menos, né? New date. Só que agora eu quero comparar com o mesmo dia. Com o mesmo dia não, com o próximo dia, só que não vai ser 24 horas perfeitamente. Certo? Então eu vou colocar aqui 2020, traço 04, traço 04. Só que em vez de colocar 00 também, que daria uma conta exata, certo? Se eu fizer 00, traço 00, traço 00, eu tenho uma... Opa, traço não, 2 pontos, né? Eu vou ter aqui um tempo exato. Vocês podem perceber que aqui ele está dando exatamente o tempo de um dia. Mas se eu estiver comparando com uma data, que na verdade o tempo aqui é 14 horas do outro dia. 14 horas e 30 minutos.
vocês percebam que não vai dar um tempo exato. Então, quando eu fizer essa divisão, ele vai dar uma quebra, certo? Ela vai dar uma quebra de tempo. E para isso, para esse cálculo poder funcionar corretamente, para exatamente eu calcular essa diferença, eu preciso utilizar um match sale, tá? Para poder arredondar esse cálculo e fazer esse cálculo mais coeso. Então eu posso fazer um match.sale e aí exatamente dessa maneira o nosso código vai estar ok. Por quê? Ele vai considerar se existe uma fração e se existe uma fração, ele vai atribuir essa fração, caso ela seja superior a 50%, ela vai jogar mais um dia na nossa conta, caso contrário ela vai jogar menos um dia na nossa conta. Ela vai fazer ou 1 ou 2 dias, calculando a diferença perfeitamente, ok? Então aqui quando a gente calcula a diferença entre duas datas, ele dá 12 dias perfeito, sem nenhum problema, ok? Que é a diferença entre a primeira data até o início da última data. Então aqui seria como se você estivesse comparando do dia 3, meia-noite, ou seja, dia 3, 0000, até o dia 15, 0000. Essa diferença de dias não dá 13 dias, ela dá 12 dias. Então, ela não considera o time do último dia, tá? Por isso que é importante. Quando a gente faz um cálculo aqui, por exemplo, pegando do dia 1º até o dia 30, até o dia 31 aqui, a gente, do 5, a gente fala, nossa, mas tinha que ser 31 dias. Não, por quê? Porque ele está considerando do dia 1 à meia-noite, ou seja, 000 horas, até o dia 31 do 5, 000 horas, ou seja, as horas do dia 31 não foram contabilizadas nesse cálculo. Por isso ele retorna 30 dias e não 31 dias. Se eu quisesse comparar também o 31, eu teria que atribuir essas datas, esse time, na minha instrução, jogando até os 59,59,59, para ele poder pegar o time correto. Ok? Bom, gente, é isso. É bem simples trabalhar com formatação de datas. E depois aqui feito esse cálculo, né, gente, diferença entre dias, eu só retorno isso para ser utilizado em qualquer lugar. E no caso atribuo aqui para nossa propriedade, ok? Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida sobre como calcular a diferença entre o time também, alguma coisa nesse sentido, não hesite, manda aqui uma dúvida para a gente nos comentários. Eu te respondo assim que possível. E a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, galerinha, mão no código. Aprender só escrevendo código, não tem forma melhor para você aprender. Qualquer curso, qualquer coisa que você for comprar, é o primeiro passo para você começar a aprender. Ele só vai arranhar a superfície da programação. Ele vai te dar um vislumbre para que você se interesse e comece a se introduzir dentro desse mundo. Mas a única forma de você realmente aprender é estudando por conta, a fundo, buscando informação para fazer as coisas e digitando muito código. Tem que escrever muito código, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.